go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, que vocês possam ser auxiliados e abençoados, protegidos e agraciados pelo amor de nosso Deus. Meus filhos, vamos dar sequência, continuidade às nossas reflexões, ao nosso estudo do nosso material, não é, de filosofia. Então hoje nós vamos trabalhar aí a partir da página 15 e a página 16 do material de vocês, tá? Então, só para a gente relembrar o que trabalhamos na aula passada, na nossa aula quinta, não é, trabalhamos um corpo que convive. Então nós vimos que cada cultura, cada povo e cada contexto tem, não é, um modo próprio de cuidar do corpo, né, de apresentar e se relacionar com esse corpo. Vimos, né, que o corpo ele sofre interferência da cultura e sofre, né, interferência dos meios sociais. E vimos que as pessoas, não é, elas imitam os famosos, as pessoas que querem deixar de ser o que são para ser, não é, os seus ídolos, não é? Então querem ter o corpo do seu ídolo famoso, não é? E vimos que não é interessante você se inspirar, ok, mas que você não pode, né, querer deixar de viver a sua vida, deixar de ser quem você é para ser, não é, uma cópia, tá, do seu ídolo, não é, uma cópia de um ator, de uma atriz famoso ou famosa, tá? E aí nós discutimos também que as artes visuais e a escultura, não é, elas eram foi um tempo, não é, da história, elas que interferiam, né, que influenciavam as pessoas nos padrões de beleza, né, no tocante ao corpo. E vimos que nossos tempos atuais, quem carrega, não é, essa grande força, não é, de alienação de fato, de fazer as pessoas, não é, perder até o senso crítico, em querer buscar de todas as formas e meio modelo de corpo ideal. Isso é o papel hoje da grande mídia, não é, da grande indústria cultural, dos grandes meios de comunicação. Hoje, não é, os outdoors, as revistas, não é, a internet, é elas que fazem, não é, que esse trabalho de tentar fazer com que as pessoas busquem novos padrões de beleza impostos por elas, tá? E hoje nós vamos tratar aí do nosso capítulo, não é, da nossa sexta aula, vamos tratar aí a partir do capítulo 15 e 16, o que nos move, tá, meus filhos? Será que existe um ideal? Será que existe um objetivo? Será que existe, não é, uma força que nos move no decorrer dessa vida, não é? Existe algo que move esse corpo, algo que faz com que nós venhamos estudar, algo que vem fazer com que nós venhamos trabalhar, tá? Por que trabalhamos? Por que estudamos? Por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo, não é? Então vamos discutir hoje de modo especial, meus filhos, o sentimento, não é, ou a força do que é tocante à paixão, não é? Todos vocês já ouviram essa palavra, esse conceito, né? O que significa paixão, né? Vem do conceito grego pathos. Então nós vamos discutir sobre isso. E vamos ver que na filosofia existe um grupo de filósofos que defende, não é, a paixão, e vão dizer que é a paixão que nos move, não é? É a paixão que nos leva a uma ação. E vai ver outros grupos de filósofos que vão, não é, nos aconselhar a não ficar presos em relação à paixão, porque segundo eles, não é, as paixões ela nos traz consequências. Nós vamos discutir isso e vamos tentar buscar, não é, o equilíbrio entre esses pensamentos, ok? Mas já para que possamos, não é, assimilar melhor ao fazer a leitura, eu quero que vocês grifem, né, e aprendam de fato esse conceito, tá, de paixão, e quando chegar lá no filósofo do David Hume, que você possa identificar também, grifar essa página para fazer prova, porque é ele que é a referência dessa nossa aula de hoje. Então, na tela, o que nos move?
Vimos anteriormente que Descartes encarava o corpo como um tipo de máquina capaz de se mover por si mesmo. Todavia, nossos movimentos não são todos automáticos e repetitivos, como a digestão ou a circulação sanguínea. Também nos movemos em busca do que é agradável e para fugir do que é doloroso. Afinal, somos afetados por aquilo que nos cerca. Não podemos evitar as sensações acompanhadas de prazer ou dor, nem os desejos, nem os sentimentos como alegria, medo, raiva, amor ou tristeza. Eles chegam de repente e parecem tomar conta de nós. Por isso, na Grécia Antiga, era utilizada a palavra patos para se referir às sensações, aos desejos e aos sentimentos humanos. Patos significa aquilo que nos afeta, que nos torna e que nos move. Na linguagem portuguesa, essa palavra é traduzida como paixão, em contraste com a ação. Afinal, somos afetados pelas paixões e afetamos os outros por meio das nossas ações. Portanto, ao tratarmos da liberdade, é possível refletir sobre permissões, proibições, influências externas que nos libertam ou nos aprisionam. É possível também refletir a respeito das relações da liberdade com as paixões. Afinal, em certos momentos, procuramos controlar o que sentimos. Em outros, sentimentos parecem nos dominar e nos arrastar para os seus objetos, ainda que isso contrarie regras ou ideias que geralmente consideramos corretas. Por isso, ao longo do tempo, muito se falou acerca das paixões no contexto da filosofia. Conheça a seguir alguns pensamentos de filósofos sobre esse tema. Então, meus filhos, nós temos aí, não é, o conceito de paixão, né? O conceito de paixão está relacionado, traduzido para a nossa língua portuguesa, não é? Paixão, o conceito patos, não é? Ele é traduzido como paixão em contraste com ação. Então, na prática, o que esse conceito quer dizer é que, primeiramente, nós somos movidos por uma força, não é? De pensamento, de sentimento, de emoção. E quando nós somos levados por essas emoções, por esse sentimento, nós praticamos uma ação, ou seja, nós nos movemos e também nós nos relacionamos com os outros, tá? Então, todos nós estudamos por quê? Porque nós temos um ideal, né? Todos nós estudamos porque nós acreditamos em alguma coisa. Todos nós trabalhamos porque nós almejamos, não é, alguma coisa. Então nós almejamos o conforto, nós almejamos, não é, tranquilidade, tá? Almejamos segurança. Então é essa força que nos move. Contudo, nós temos que entender que muitas vezes quando nós somos levados, não é, de uma forma impensada ou desequilibrada com as paixões, nós acabamos perdendo a nossa liberdade. Então, quem é o ser livre no tocante à questão ao patos, não é? Ao sentimento da paixão? É aquele que equilibra essas paixões, tá? Então, a paixão, esse sentimento, não é? Esse patos, ele faz parte do ser humano. Você não pode dizer, eu não vou sentir paixão. Não, nós vamos sentir paixão sempre por alguma coisa, porque isso é algo que faz parte da nossa natureza, isso é algo que faz parte do nosso ser, mas o que eu não posso é deixar ser movido, não é, absolutamente por todos os tipos de sentimento, por todos tipo, né, de paixões. Não, eu tenho que fazer o uso da razão, eu tenho que fazer o uso, não é, dos meus valores, eu tenho que fazer uso, tá, da minha reflexão para que eu possa selecionar, não é, aprimorar as minhas paixões, tá? Então eu tenho que tentar dominar as minhas paixões, porque senão eu vou ser dominado por elas, ok? E aí nós vamos falar de um filósofo
que é o filósofo David Hume, e o David Hume ele vai relacionar vai discutir, vai confrontar os racionalistas, porque na realidade os filósofos racionalistas vão confrontar as paixões, tá? Os racionalistas vão dizer que as paixões ele é um problema para nós, seja para a nossa vida virtuosa, seja para a nossa vida moral, seja para a nossa vida ética e até para o nosso conhecimento. Então deixar ser levado pelas paixões para os racionalistas é um problema. Então, para o racionalista, nós tínhamos que abrir mão, abolir da nossa vida as paixões. E aí, quando chega o David Hume ele vai afirmar, ele vai pensar de uma forma diferente. Então vamos fazer a leitura aí do Olhar de Filósofo da página 13 de vocês, para discutirmos o que o David Hume vem a nos falar, tudo bem? Refletindo sobre as paixões humanas, diversos filósofos concluíram que elas podem confundir nossos raciocínios, levando-nos a cometer erros e enganos e atos moralmente indesejáveis. Esses pensadores ficaram conhecidos como racionalistas por concederem à razão o papel central no que se refere à nossa compreensão da realidade. Afirmavam ainda que deveríamos agir sempre de modo racional. Já no século XVIII, porém, um filósofo inglês chamado David Hume apresentou uma opinião diferente. Ele afirmou que somente agimos por causa das paixões. Segundo ele, a razão pode até ajudar em nossas escolhas, mas o que nos move realmente são as paixões. Afinal, agimos sempre em busca de algo que desperta o nosso desejo ou para fugir do que nos incomoda. Portanto, se tivéssemos apenas a razão, faltaria um motivo, uma motivação para nos colocar em movimento, ou seja, para nos fazer planejar ações e realizá-la. Então aí a frase do filósofo empirista David Hume é: não haveria ação sem paixão. As paixões é que nos movem. Então, meus filhos, como eu havia falado, David Hume, é lógico que o David Hume ele é diferente dos racionalistas, por ele ser um empirista. Então, todos os racionalistas eles vão priorizar o conhecimento intelectual, eles vão priorizar, as virtudes intelectuais, diferentemente dos empiristas que vão tentar muitas vezes, juntar razão e experiência, ou aqueles mais radicais vão defender somente o aspecto empírico das coisas, dos saberes, do conhecimento, tá? Então, para o filósofo inglês David Hume, as paixões é que nos movem. Então, primeiramente, nós temos um desejo, primeiramente nós temos um ideal, nós temos um sonho, tá? Nós temos uma esperança. E aí, depois que nós temos o ideal, o sonho, a esperança, um horizonte, nós utilizamos a razão para traçar esse projeto, essa meta, para alcançar esse sonho, tá? Esse desejo. Então, o David Hume disse, se nós tivéssemos só a razão, não faríamos muitas coisas se não tivesse a paixão. Então, segundo ele, em tudo, nós somos movidos por essas paixões, tá? Movido por esses ideais, por esse sentimento. É lógico que isso, para a visão de um filósofo empirista, é diferente de um filósofo racionalista. Então, para os racionalistas, o ser humano ele deve abrir mão das paixões e tentar, ser o mais racional possível, tá? Agir, ter ações puramente fazendo uso da razão. Então, ouvir a voz da razão é o princípio básico para as nossas ações no tocante ao racionalismo, tá? Já no tocante ao empirismo, não basta somente ouvir a voz da razão, mas também temos que ouvir a voz do coração, porque é o coração, aqui a paixão nós trazemos para o coração, é o coração
que dá essa força, essa energia, não é? E que os sentimentos, que as emoções, não é? Os prazeres faz parte do nosso ser, do nosso existir, e não podemos negá-los, porque negá-los, não é ir contra a nossa própria existência e contra a nossa própria natureza. Então, juntando o empirismo, juntando o racionalismo, nós podemos, nos equilibrar entre a razão e as nossas sensações, entre a razão, e as nossas paixões. Tudo bem? Pense sobre isso, faça a leitura, resolva os exercícios, qualquer coisa me procura no grupo. Fique com Deus e até a próxima. Shalom!